mais importante do que nós citarmos nomes de seitas é ensinarmos como identificarmos uma seita. Porque diariamente surgem novas seitas. Inclusive, ministérios que começam muito bem podem enveredar pelo caminho da seita, do sectarismo. Não é que para que seja uma seita tem que ter todos esses pontos. Não, basta um desses pontos. Um só. Primeiramente, temos que definir o que é uma seita, né? Dentro do âmbito do cristianismo, uma seita é um grupo religioso que exalta a si mesmo, ao invés de ensinar a salvação unicamente pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, como único Senhor e suficiente Salvador. Cada palavra dessa sentença foi cuidadosamente examinada, tá? E é uma sentença realmente que engloba qualquer seita. Bem, existem 3 versículos aqui selecionados. Você pode ler, meu amor, Lucas capítulo 16, versículo 15, só para nós embasarmos ainda mais biblicamente essa questão de seitas. Lucas 16, versículo 15. E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. O que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. E em que sentido o Senhor estava falando isso? No sentido daqueles que querem justificar-se a si mesmos. É como que querendo comprar a salvação. Ainda em Lucas, meu amor, capítulo 18, versículo 9. Só o versículo 9. Não é texto fora de contexto, não. Você pode ler o contexto, não tem nenhum problema. Mas estamos lendo apenas um versículo aqui de cada texto para ganharmos tempo. Tá, o 9. Lucas 18, 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Pois bem, 3 aqui situações que se encontram nas seitas. Cada seita confia em si mesma. Cada seita crê que é justa, que a salvação vem através dela. Cada seita tem a característica de desprezar quem não faz parte daquele grupo, tá? Em maior ou menor grau. Tá? Então vejam que Jesus combateu esse tipo de situação. E agora um texto um pouco maior, meu amor. Romanos, capítulo 3, do 23 ao 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Fé em Jesus. E a salvação é de graça. Somos salvos gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém. E nós então vamos agora entrar já no que caracteriza uma seita. E qualquer movimento religioso que adote qualquer uma das características que serão mencionadas a seguir, qualquer uma delas, como eu falei, são 6 pontos que uma seita pode ter. Basta ter um desses pontos para que seja uma seita, tá? Qualquer um deles. Então, você que faz parte de qualquer instituição religiosa cristã, qualquer denominação ou movimento religioso, porque existem
movimentos religiosos cristãos que não têm nome, que não têm placa, mas que têm alguma dessas características. Então, nós vamos aqui começar com aquela que torna mais fácil se identificar uma seita. Tá? Essa característica é a mais fácil de todas. Primeira característica, idolatria ao fundador da denominação, do movimento, porque, repito, pode ser um movimento que não seja uma denominação, que não tenha um nome, mas é um movimento. E há uma idolatria ao fundador ou a algum membro da instituição. Então, repito, primeiro ponto de uma seita. Tá? Então, se alguma congregação, comunidade, movimento religioso, instituição cristã tem essa característica, é uma seita. Ou seja, existe uma idolatria. Agora, é claro que as pessoas não vão dizer que idolatram aquela pessoa. Elas não vão dizer isso. Mas elas vão agir como idólatras. Em que sentido? É o que veremos agora. Então, o primeiro ponto que caracteriza que há em uma seita, o mais fácil de ser identificado é a idolatria ao fundador ou a algum membro da instituição. A ponto de, na hora da pregação, não se falar só da Bíblia, sempre se mencionar também aquela pessoa. Tá? Não é só a Bíblia, é a Bíblia e mais aquela pessoa. Então, em toda pregação se menciona aquela pessoa. Então, isto é uma idolatria. Tá? Se você congrega num lugar assim, acorde. Você está numa seita. Os ensinamentos do líder que é exaltado são proibidos de serem questionados, fazendo com que os seus escritos, os escritos do líder ou do fundador, né, que é exaltado, os escritos dele sejam igualados à palavra de Deus, tirando o foco de Jesus Cristo como único Senhor. Então, essa é uma característica das seitas. Você pode ler por aqui, meu amor. João, capítulo 5, versículo 43, primeiramente. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então, o Senhor está alertando aqui a respeito daqueles que viram as costas para os ensinamentos dele, mas estão prontos para aceitar o que outra pessoa ensinou. Então, cuidado com isso. Outro versículo está em 1 Coríntios 1, versículos 12 e 13, o alerta que Paulo deu em relação a pessoas estarem colocando homens como uma posição de destaque. Então, vamos lá. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Pois é. Inclusive, existe pelo menos uma seita, talvez duas, acho que tem mais uma outra que também faz isso, que na hora do batismo menciona o nome do fundador da seita ou da pessoa lá que é exaltada na seita, né? Seja homem, seja mulher, tá? Às vezes é uma mulher exaltada, né? De uma forma como que os seus escritos fossem infalíveis. E isso é idolatria, característica de seita. E, finalmente, terceira epístola de João, que só tem um capítulo, então por isso não tem número de capítulo, né? Terceira João, versículos 9 e 10. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Então, aqui a gente tem essa situação de um tal Diótrefes que estava querendo ter a primazia, ser o maior entre os demais, né? Algo totalmente contrário ao que Jesus Cristo ensinou. E, inclusive, proferia contra outros irmãos palavras maliciosas e não recebia outros irmãos, ou seja, era exclusivista. Então,
o primeiro ponto aqui que caracteriza uma seita é idolatria ao fundador ou algum membro da instituição. Agora, repito, nós vamos ver aqui 6 pontos. Basta que uma comunidade, uma congregação, uma denominação tenha um desses 6 pontos para que seja uma seita, tá? Então, pode ser que esse primeiro ponto não apareça em algum local, mas vai aparecer um dos outros 5. Então, vamos lá. Segundo ponto. E como eu falei, o que eu estou lendo aqui, vocês vão ter gratuitamente, depois de publicado o vídeo, eu vou colocar no comentário fixado um PDF, gratuitamente para vocês. Exatamente o que eu estou lendo aqui. Com os versículos impressos também aqui. Segundo ponto. Idolatria à instituição ou ao movimento. Então, pode ser que não haja idolatria a uma pessoa, especificamente. Pode ser que não haja idolatria a um fundador. Pode ser que não haja idolatria a alguém que na instituição fosse considerado um profeta ou profetisa. Pode ser que não seja isto, mas há uma idolatria à instituição ou ao movimento, ou denominação, como queira chamar. E eu coloco a palavra movimento, porque às vezes há movimentos que não têm nome, mas o movimento é idolatrado pelos membros. Em que sentido? A liderança da instituição ensina, direta ou indiretamente, nas entrelinhas, que somente através da sua denominação ou movimento, porque pode ser um movimento sem nome, somente através deles pode haver salvação, tirando o foco de Jesus Cristo como suficiente Salvador. Então, por exemplo, existem movimentos sem nome de denominação que dizem, os seus líderes, que qualquer pessoa que congregue numa denominação estaria perdida. Ora, então, quem ensina isto está idolatrando o seu movimento sem nome. Agora, qual é o problema do nome? Não há um problema no nome. O problema do nome é que o nome possa ser idolatrado. Mas é também o problema de quando não se tem nome, porque também o sem nome também pode ser idolatrado. Então, percebam, amados, como o caminho é estreito, né? É importante ficarmos alertas a isso, porque a liderança da instituição, que é uma seita, ensina, direta ou indiretamente, que somente através da sua denominação ou movimento pode haver salvação. Isso, às vezes, não é dito de forma direta, mas de forma indireta. Inclusive, existem aí seitas cujos líderes orientam os outros, os membros da seita, a chamarem entre si de irmãos, mas quem se diz cristão e não é da seita deles, mas eles não dizem que é seita, né? Chamarem de primos. São nossos primos, né? Ó, isso é característica de seita de uma forma, assim, muito clara, tá? Se alguém que está assistindo aqui essa live está num local assim, aonde, no local que você congrega, na denominação ou movimento que você congrega, um ao outro se chama de irmão, mas considera quem não é daquela denominação de primo, você está numa seita, tá? Uma seita que, nas entrelinhas, está dizendo o seguinte, que só vocês são salvos. E isto é heresia. Por que heresia? Vamos ver aqui 2 passagens. 1 Coríntios 3, versículos 10 e 11. 1 Coríntios 3, versículos 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O qual é Jesus Cristo. Glória a Deus. Não é uma instituição. O caminho é Cristo. O caminho não é cristianismo. Cristo é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por mim, disse quem? Jesus Cristo.
João capítulo 14, versículo 6. Então, cuidado, porque existem falsas videiras. Por isso, em João capítulo 15, Jesus disse que ele é a videira verdadeira. Ora, se Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, existem falsas videiras. Agora, não estou com isso dizendo que porque uma congregação faz parte de uma denominação, né, de uma placa denominacional, que isto significa que é uma falsa videira. Não. O que faz com que seja uma falsa videira é o foco não ser Jesus Cristo. É o foco ser tirado de Cristo e colocado ou no homem ou na instituição. Essa é a questão. O foco ser tirado de Cristo Jesus e colocado ou no homem, em algum homem que é líder na denominação, até já faleceu, mas é idolatrado, né? Claro que não dizem que ele é idolatrado, mas você percebe que ele é idolatrado. Nas pregações ele é sempre citado, ou ela, né, sempre citada. Os seus escritos são colocados em pé de igualdade com a Bíblia. Então, é uma seita. É uma seita, está se acrescentando algo à palavra. Alguém está se colocando em pé de igualdade com Cristo. E quando não é uma pessoa, é a instituição, tá? Que ensina que sem a instituição, por exemplo, você não pode compreender a Bíblia, tá? E aí, então, tem que ter, né, a ajuda da instituição, porque sem a instituição você não vai compreender a Bíblia, né? Tem mais um versículo aí, né, meu amor? Tem sim. É 2 João, versículos 9 e 10. 2 João também não tem capítulos, é apenas um capítulo, então 2 João, versículos 9 e 10. Amém. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Esse finalzinho aqui do versículo, tá? Não o recebais em casa nem o saudeis, diz respeito a quem for ter com você, tentando desviar você de Cristo, tá? Perceba o que está sendo dito aqui. Não é o caso, por exemplo, de você deixar de falar com alguém que saiu da instituição religiosa que você faz parte, tá? É diferente. Aqui está sendo dito o seguinte, de alguém que não prega a doutrina de Cristo, está pregando outra coisa e vai ter com você para desviar você de Cristo. Então, nesse caso, ele está dizendo, se alguém vem ter convosco, olha o que a palavra está falando, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, que doutrina? A doutrina de Cristo, o que Jesus Cristo ensinou. Tá? Se não traz essa doutrina, então não o recebais em casa, nem o saudeis. Tá? Não queira papo com essa pessoa porque ela quer tirar você de Cristo, do caminho que você tem que seguir. Tá? Então, não é o caso de você deixar de falar ou deixar de cumprimentar alguém que saiu da sua igreja. É lamentável como usam esse versículo aqui para se ensinar o desamor, né? Eu diria assim, o desamor, sabe? Porque às vezes a pessoa deixou de congregar com você, mas ela está numa outra igreja, ou ela está congregando com irmãos sem nome de placa denominacional, mas ela está em Cristo. Ela ama o Senhor, ela tem meditado na palavra, ela tem dado bom fruto. E é isso que o Senhor espera em nós, que estejamos dando bom fruto. Aliás, as seitas, elas ensinam que dar bom fruto é aumentar o número de membros. Cuidado com isso aí, tá? Quem costuma ensinar isso é seita. Terceiro ponto. Idolatria à literatura da instituição em detrimento da Bíblia. Agora veja, mais uma vez usamos a palavra idolatria, e isto não significa que as pessoas digam que estão idolatrando alguma coisa. Mas nós percebemos que há uma idolatria em relação a, por exemplo, nesse caso aqui, do terceiro ponto, aos escritos da instituição, tá? Podem ser estes escritos colocados em livros, ou em revistas, ou até mesmo virtualmente, né? E há uma idolatria a isso aí.
a liderança da instituição ou do movimento obriga o estudo de livros ou revistas da instituição, ensinando que são necessários para se compreender a Bíblia e alcançar a salvação. Vejam que esse terceiro ponto também se trata de uma idolatria, assim como o primeiro e o segundo. O primeiro ponto diz respeito à idolatria a uma pessoa. O segundo ponto diz respeito à idolatria à instituição. E o terceiro ponto diz respeito à idolatria à literatura da instituição. Porque, por exemplo, a literatura da instituição, às vezes, pode nem trazer o nome de quem escreveu, mas traz o nome da instituição. E a instituição está obrigando os membros a lerem aquilo e estudarem aquilo, e dizem que se não for lido aquilo, então a pessoa não conseguirá crescer em Cristo, não conseguirá ser salva. Então, veja, está acrescentando algo à obra de Cristo pela nossa salvação na cruz do Calvário. Portanto, os 3 primeiros pontos dizem respeito à idolatria. Mas, claro que quem faz parte da instituição não dirá: estamos idolatrando o fundador, ou estamos idolatrando, né, uma pessoa que foi proeminente aqui na instituição, né? Não vai dizer isso. Ela também não vai dizer: estamos idolatrando a nossa instituição. Não vai usar essa palavra idolatria. Mas há uma exaltação, ou a uma pessoa, ou à instituição, ou aos escritos da instituição, tá? E esses escritos não podem ser questionados, tá? Esse é o problema. Algumas pessoas pensam que eu seja contra seminário. Eu não sou contra seminário, mas eu considero um erro seminários de instituições religiosas. Eu não sou contra seminário desde que o seminário ensine todas as vertentes doutrinárias. Por exemplo, eu já fui professor de seminário e dando aula de escatologia, certa vez eu estava eu não vou falar o nome da denominação, tá? Mas é uma denominação que o núcleo do seminário estava lá e eu fui chamado para dar aula de escatologia. E em uma das minhas aulas, o pastor da igreja estava presente, ele ficou sentado lá no último banco, né, assistindo a aula. E na aula, eu ensinei sobre a questão da tribulação, mostrando as 3 vertentes: pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo. Pois o pastor, no final da aula, veio me repreender e dizer: você não sabe que aqui nós somos pré-tribulacionistas? E eu falei: sim, eu sei que a sua denominação é pré-tribulacionista. Só que o seminário do qual eu faço parte é interdenominacional. Então, nós ensinamos todas as vertentes. E o aluno, por conta própria, vai decidir qual que ele vai seguir. E aí o pastor disse: mas aqui não pode. Aqui você só pode pregar o pré-tribulacionismo. E aí eu disse para ele: olha, então, é melhor o senhor falar com o diretor do seminário, porque eu vou ensinar tudo o que eu tenho que ensinar, tá? E sabe o que aconteceu? O diretor falou para eu não ir mais lá e mandou outro professor que se dobrou a essa situação, tá? Então, não é que eu seja contra seminário, mas quando o seminário é o seminário de certa instituição religiosa, só vai ensinar aquela vertente, tá? É colocar, eu não sei o nome daquilo que se põe no cavalo, que não deixa ele olhar para os lados, mas é colocar aquilo ali na vista do cavalinho, né? Cabresto. Tá? Não é cabresto, né? O que põe nos olhos assim para o cavalo só olhar para frente, só olhar numa direção, né? Então, não é que eu seja contra seminário. A Carmélia colocou que é tapa-olho. Tapa-olho, pronto, é isso aí. É que eu pensei que tapa-olho tapasse o olho inteiro, né? Mas deve ser esse nome mesmo no cavalo também, tapa-olho, né? Então, esse terceiro ponto diz respeito a quando a liderança obriga o estudo de livros ou revistas da instituição, ensinando que são necessários para se compreender a Bíblia e alcançar a salvação. Bom, temos 2 versículos aqui que dão mais fortalecimento ao que foi dito aqui. O primeiro deles está em Gálatas, capítulo 1, versículos 9 e 10. Pode ler, meu amor, por favor.
Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, só há um evangelho a ser pregado. E o problema é quando querem acrescentar alguma coisa a mais, né? Então, se alguém vos anunciar outro evangelho que não é o que está na Bíblia, algum acréscimo, alguma coisa a mais que não está na palavra. E às vezes fazem a coisa tão bem feita, usando tantos versículos bíblicos, mas tirados de contexto, para se costurar outra coisa. Uhum. Então é como, por exemplo, alguém que faz uma colcha de retalhos, né? Pega um retalho daqui, um retalho dali e vai costurar o que quiser. Então leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Eu não estou lhe dando um mau conselho. E principalmente o Novo Testamento. E do Novo Testamento, principalmente os Evangelhos e o livro de Atos. Leia, leia. Atos 15, por exemplo, é esclarecedor. Gálatas, esclarecedor. Colossenses, é esclarecedor. Claro que Romanos também é. Só que Gálatas é mais resumido e mais direto. E Colossenses também. Né? Então, para você ficar vacinado aí, no bom sentido, contra as seitas, leia o Novo Testamento. Tá? Leia com calma, orando. O Senhor te esclarecerá. Tá bom? Outro texto, meu amor, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 13 a 17. 2 Timóteo 3, de 13 a 17. Os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Glória a Então Deus. veja, o que está sendo dito, o que nos prepara é toda a Escritura. Não é todo o seminário. Toda a Escritura. Toda a Escritura. Então, temos que conhecer a palavra, temos que ler por conta própria. Eu sei que, lamentavelmente, né, existe nesse país um desincentivo à leitura. Proposital. Os políticos não querem que você pense. Os políticos não querem que você seja inteligente. Inteligência não é uma coisa que se nasce com ela, é uma coisa que você adquire porque você se esforça para ser. A inteligência é como um músculo, que se você não exercitar, vai ficar atrofiado. Aprenda a pensar por conta própria. Aprenda a ler a sua Bíblia. E lembre-se, a Escritura com a Escritura se interpreta. É a única forma de não sermos enganados. Veja que esse texto começa dizendo: os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, ou seja, no verdadeiro evangelho, sabendo de quem o tens aprendido. De quem ele aprendeu? De Paulo, do próprio apóstolo. A quem ele está escrevendo, Paulo? A Timóteo. Então, que nós estejamos indo direto à fonte, amados irmãos. Tá? Quarto ponto agora, os 3 primeiros têm a ver com a idolatria. O quarto não, mas é algo muito grave. Quarto ponto, acréscimo de obras para a salvação. As seitas ensinam que não basta ter fé em Cristo, mas que seja necessário a observância de algum preceito para a salvação. Ora, sabemos que a verdadeira fé resultará
num processo de abandono de pecados e novidade de vida. Mas esta regeneração, ou seja, sermos uma nova criatura, é consequência da verdadeira fé em Jesus e não a causa da salvação. Nós não fazemos, por exemplo, boas obras para sermos salvos, mas porque em Cristo somos salvos. Então, nada podemos fazer para sermos salvos, amados irmãos. Por isso que na cruz o Senhor disse: está consumado. Ali se consumou a obra da nossa salvação pela fé nele, pela fé em Cristo Jesus, como nosso único Senhor e Salvador. Nós nos rendemos a ele, reconhecendo que não podemos salvar a nós mesmos, mas que ele pode nos salvar. E quando de fato há esta rendição com sinceridade, quando de fato nós nos humilhamos e reconhecemos que ele é o nosso Salvador, e evidentemente nos arrependemos dos nossos pecados, nos envergonhamos de quem temos sido até então, algo acontece. Ele nos purifica de todo pecado pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário e nos dá do seu Espírito Santo, que nos transforma, que vai nos transformando. E nós vamos sendo aperfeiçoados em Cristo e abandonando práticas pecaminosas. Agora, não é pelo abandono das práticas pecaminosas que somos salvos. É pela graça de Deus que recebemos por meio da fé em Cristo. Então, quando nós compreendemos isso e realmente nos rendemos a Cristo, sai um peso de nós. O peso da religiosidade. O peso de querer salvar a si mesmo. Você não vai conseguir salvar a si mesmo. Se renda a Cristo. Reconheça que você não pode fazer coisa alguma para ser salvo. Porque senão o evangelho não seria uma boa nova. Qual é a boa nova? A boa nova é que ele é o Salvador. Que ele nos salvou. Que ele nos ama. Que ele estende a mão para nós e nos chama a uma novidade de vida pelo poder dele, não pela sua força, não pela minha força. Textos que confirmam isso. Vamos lá aqui, meu amor, por favor. Primeiramente, Atos capítulo 15, versículos 10 e 11. Lembram que eu falei que Atos 15 tem que ser lido? Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Eles quem? Os gentios, tá? Não eram os judeus, tá? Então, a salvação é pela graça por meio da fé. E sobre isso fala também Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O que não vem das obras para que ninguém se glorie? A salvação. O texto está falando de salvação. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom aqui significa presente. A palavra dom no grego significa presente. E não vem de vós, é um presente de Deus a salvação. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, não para que sejamos salvos por elas, porque se assim fosse, Jesus não precisaria sequer ter vindo a este mundo e muito menos morrido na cruz, sem pecado, para fazer a remissão dos nossos pecados. Então, queridos irmãos, cuidado com acréscimos à salvação. Cuidado com ensinamentos, por exemplo, que dizem assim: olha, se você não der o dízimo, você não será salvo. Isso é seita. Seita.
está atrelando a salvação a uma prática. E usei apenas esse exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Se você não fizer tal coisa, não guardar tal preceito, você não será salvo. Pronto, está desmerecendo o sacrifício de Jesus na cruz. Quinto ponto. Controle sobre a vida particular dos membros. Quanta gente ficou traumatizada com isso? Talvez seja o caso de alguns de vocês. Se quiser comentar no chat, apenas lembramos o que falamos 2 vezes no início da live. Tente não mencionar nome de denominação, por favor, tá bom? E lembrando, não é que para que seja uma seita tem que ter todos esses pontos. Não, basta um desses pontos. Um só. Então, esse exemplo que eu dei agora, no 4º ponto, se estiver acontecendo onde você congrega, é uma seita. Porque está tirando o poder do sangue de Jesus para nos purificar de pecados e nos salvar pela sua graça através da fé nele, colocando algum preceito para que você seja salvo. Então, cuidado com isso aí. Tá? Acorde, por favor. Amém. Talvez não seja uma instituição que se idolatre o líder, que se idolatre a instituição, que tenha livros da instituição, literatura da instituição que seja obrigado a ler, mas tem esse problema. Se acrescenta alguma prática dizendo que se você não participar, então você não estaria salvo. Tá? Cuidado com isso. Tá? É seita, sim, se tem esse tipo de situação, tá bom? 5º ponto, controle sobre a vida particular dos membros. A liderança do Espírito Santo no coração de cada crente, de cada um de nós que nos rendemos a Cristo e recebemos o perdão dos pecados e o Espírito Santo, essa liderança do Espírito Santo em nós, de Cristo em nós, a esperança da glória, é substituída pelo monitoramento de membros em alguma posição de liderança, aos quais os seus subordinados devem prestar contas do que fizeram, do que farão, e chegando a ponto de lhes ter que pedir autorização para tomarem decisões pessoais. Nós ouvimos falar de pessoas que, por exemplo, tiveram que pedir autorização ao seu líder de célula para trocar de carro. Ah, eu posso trocar de carro? Vejam a que ponto, irmãos, chega o aprisionamento sectário, irmãos. Evangelho não tem nada a ver com isso, irmãos. É por isso que eu digo tanto, eu insisto nisso. Somos todos que somos de Cristo, somos discípulos de Cristo. Ainda que eu tenha aqui trazido uma série de vídeos chamado Formando Discípulos de Cristo, e eu tenha sido um instrumento de Deus para ensinar nesta série, vocês não são meus discípulos. Eu não quero que ninguém diga que é meu discípulo. Se disser, eu vou repreender em nome de Jesus. Somos todos discípulos de Cristo. Amém. Mas é lamentável que há instituições em que fazem pessoas, discipular pessoas como discípulos deles, de homens. Misericórdia, irmãos. Cuidado com isso aí. Se você está num lugar que você tem que pedir autorização para viajar, para comprar alguma coisa, trocar de casa, de carro, né? Enfim, ou até mesmo para namorar. Até para namorar, né, amor? Misericórdia. Meu Deus. Então, para que nos convertemos a Cristo e recebemos o Espírito Santo? Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Aliás, amém, eu podia ter colocado esse versículo, né? Que diz que quem não é guiado pelo Espírito de Cristo não é de Cristo. Tá? Agora não me lembro exatamente onde é, se eu me lembrar, né, a gente coloca. Mas não, vamos ler Gálatas amém, agora, por favor. Gálatas 2, versículos 4 e 5. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Glória a Deus. Amém. Queriam colocar
não somente qualquer discípulo, mas o próprio Paulo em servidão. Né? Queriam ficar monitorando ele, vendo o que ele estava fazendo, o que ele estava comendo. Né? E nem por um instante Paulo se sujeitou. Então, que da mesma forma você não aceite ninguém mandando na sua vida, nem mesmo o seu pastor. Não é essa a posição de um pastor. A posição de um pastor é ensinar você a caminhar em Cristo. Não dizer o que você tem que fazer, com quem você tem que namorar, para onde você pode ou não pode viajar. Claro que ele pode te dar uma orientação, e deve, né? Só que no pastorado local, né, meu amor? Olha, quase todas as vezes que nos chamaram para que nós dessemos uma orientação, a gente disse o que a palavra ensina e a pessoa não seguiu o que a gente orientou. Então, às vezes, a pessoa pede orientação ao pastor, é só para ver se ele vai confirmar o que ela já decidiu que ia fazer. Tá? Agora, aquele que realmente é temente a Deus, no pastorado das ovelhas, ele vai orientar segundo a palavra. Segundo a palavra. Tá? E não por conta própria. Tá? Então, ele pode dar uma orientação, mas não mandar em você. Não é essa a posição. Aliás, a palavra proíbe isso. Na primeira epístola de Pedro, é muito clara a palavra, 1 Pedro capítulo 5, que diz, versículo 1, aos pastores ou presbíteros, dependendo da versão, mas a função é pastoral, como você verá aqui no texto, que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus. Só que a palavra aqui, no grego, é poimaino, que é pastoreai. Pastoreai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, ou seja, interesse financeiro, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Tá? Então não deixe ninguém dominar você. Você é herança de Deus, não do homem, não de uma instituição. Você é livre em Cristo. Não é livre para pecar, não é isso que eu estou falando. Mas é livre para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Livre para pensar por conta própria. Pense, leia a Bíblia, ore e seja guiado pelo Espírito Santo para a glória de Deus. Não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Amém. Este é o papel de alguém que está nesta função pastoral. Uma função servil, uma função de exemplo, de amor, de misericórdia, de zelo para a de Cristo. Não de domínio. Não de fazer você passar vergonha perante outras pessoas. E sexto e último ponto. Quem se desliga da instituição é desprezado e, às vezes, até perseguido pelas demais pessoas da instituição. Nós passamos por isso, né, meu amor? Sim. Nós passamos por isso. Verdade. Nós não sabíamos que nós estávamos numa seita. Estou falando de algo que aconteceu há 30 anos atrás. Tá? 30 anos atrás. Não, 30 Tudo isso não. não, Tudo isso não. 24 anos atrás, por aí, né? Foi em 2001 que passamos por isso. Foi no final de 2001. Né? Nós não sabíamos. Não. Tá? Nós nos desligamos de uma denominação da qual fazíamos parte, na qual, inclusive, eu pastoreava, mas por direção clara do Senhor, na qual eu pedi orientação a Ele, e Ele me orientou claramente o que fazer e me confirmou com uma confirmação que foi algo assim que 99% de chance para não acontecer. E aquele 1% que é o que eu pedi de confirmação foi o que aconteceu. Então, eu não tinha dúvida. O Senhor quer que nós nos desliguemos dessa denominação. E assim fizemos. Para que nos desligamos, né? Fomos perseguidos, caluniados, difamados. Pessoas que eu encontrava no ônibus e eu dizia a paz do Senhor, viravam a cara para mim. E aí eu descobri. O pastor presidente da denominação mandou que os membros não falassem mais com a gente. E provavelmente usando aquele versículo lá, que eu mencionei, que nós lemos, que usam erradamente, né, de 2 João, versículo 10.
Segunda Epístola de João, versículo 10, né? Que não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Tirando o texto do contexto. Aqui está falando de alguém que se apartou de Cristo, não alguém que deixou uma denominação. Alguém que se apartou de Cristo e não alguém que deixou uma certa denominação. Então, cuidado, não é porque o seu irmão em Cristo deixou a sua denominação que ele deixou de ser seu irmão. A menos que ele tenha negado a Cristo. Negar a Cristo é uma coisa, negar cristianismo é outra, irmãos. É preciso entender isso. Se você quer entender melhor isso, assista a live de ontem, que está lá no canal Quero Congregar, a live intitulada Para quem quer mais de Cristo e menos de cristianismo. Tá? Mais de Cristo, irmãos. Mais de Cristo. Verdade. Mas é isso. Olha, outra coisa aqui, tá? Procure ter um sentimento de gratidão. Sim. Se você passou por uma seita e nem sabia que estava numa seita, que foi o nosso caso, tinha nome de igreja evangélica, mas era uma seita, irmãos. Por isso que a gente não está citando nomes aqui. Quando se fala em seita, se pensa logo no mais 5 que existem aí. Não, tem muita igreja evangélica que é seita. Tem muito movimento religioso que não tem placa denominacional que é seita, pior ainda do que as outras, tá? Cuidado com isso aí, tá bom? Então, sexta característica, é a última. Quem se desliga da instituição é desprezado e, às vezes, até perseguido, como nós fomos. A pessoa que deixa de ser membro da instituição logo perceberá que o bombardeio de amor que inicialmente havia recebido, como nós recebemos, né, amor? Na época em que se associou, não significava amor pela sua pessoa, mas entusiasmo pelo aumento numérico da instituição, a qual é idolatrada, embora isso não seja assumido. Ou seja, os membros não dizem que idolatram a instituição, mas quando chega um novo membro, é um bombardeio de amor para esse novo membro. E geralmente eles conseguem fisgar as pessoas mais carentes, pessoas que perderam um ente querido, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão solitárias, pessoas que estão doentes, né? E aceitou fazer parte da instituição religiosa. É recebido com todo amor, bombardeio de amor. Só que quando aquela pessoa se desliga da instituição, é o contrário disso. É quase um ódio, talvez seja mesmo. Verdade. Sabe? E aí você percebe, não me amavam realmente. Amavam eu ser um número a mais. Amavam o meu serviço ali, mas não a minha pessoa. Infelizmente. E aí o texto para isso, Mateus 5, versículos 46 e 47, palavras do Senhor Jesus. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Então, vocês vejam que Jesus nos ensinou o contrário. Ele nos ensinou a saudarmos a todos. Não apenas a quem é cristão ou da sua denominação. Tá? Como que eu vou ganhar o meu vizinho para Cristo se eu não saudá-lo apenas porque ele não é de Cristo? Ou como que eu vou demonstrar o amor de Deus a alguém que congregava comigo e se eu deixar de falar com essa pessoa só porque deixou de congregar comigo? Cristo nos ensinou o contrário. Nos ensinou a praticarmos o amor com as pessoas mais desprezadas da sociedade. Quanto mais com alguém que ainda é nosso irmão em Cristo. Então, termino com uma advertência e conselho, e depois vamos para o chat, tá bom? E tudo que foi lido aqui, você poderá ver depois, gratuitamente, no comentário que eu vou fixar aqui no canal, neste vídeo. E, por favor, ajude a compartilhar com todos que você puder. Então, mas a advertência e conselho é a seguinte. Qualquer um dos 6 pontos que nós vimos aqui caracteriza uma seita. Qualquer um deles. Qualquer um desses pontos caracteriza uma seita. Se apenas um deles existir, é muito provável que outros pontos surgirão com o tempo. Portanto, caso você esteja fazendo parte de uma comunidade que apresente apenas um desses pontos, não ignore o risco
de estar sendo aprisionado numa seita, mesmo que ela ainda esteja em um estágio inicial, ou seja, com apenas uma dessas características. Só que é como diz a palavra, um abismo chama outro abismo. Começa dessa forma. Não ignore o risco de estar sendo aprisionado numa seita, mesmo que esteja no estágio inicial. Orientamos que peça sabedoria e direção ao Senhor em oração. Amém. Ore a Deus, peça sabedoria de como lidar com essa situação. Quem sabe o Senhor vai falar, converse com o irmão que é responsável. Seja um pastor presidente ou pastor da congregação, converse a respeito. Talvez seja essa a direção. O problema é que as pessoas saem das denominações sem conversar, sem dizer a verdade. Eu estou saindo porque está esquisito isso aqui. Isso aqui está virando uma seita. Está estranho isso aqui. Tiramos o foco de Cristo, estamos colocando o foco em outra coisa. Então, cuidado com isso, tá? Bem, eu espero que essa live tenha ajudado os irmãos a perceberem quais os pontos que caracterizam uma seita. E qualquer um desses 6 pontos eu vou recapitular agora, mas o PDF estará aqui no comentário fixado no canal. Primeiro ponto, idolatria ao fundador ou a algum membro da instituição. Segundo ponto, idolatria à própria instituição ou movimento, que às vezes não tem nome, mas dizem que só quem está lá é que é salvo. Isso é uma idolatria. Terceiro ponto, idolatria à literatura da instituição, em detrimento da Bíblia. Então, a instituição fica empurrando um monte de livro ou revista para os membros lerem, mas desprezam a Bíblia. E pior, ainda dizem que você não pode entender a Bíblia sem aquelas revistas, sem aqueles livros. Quarto ponto, acréscimo de obras para a salvação. Quinto ponto, controle sobre a vida particular dos membros. E sexto e último ponto, quem se desliga da instituição é desprezado e às vezes até perseguido. Então, se você está numa instituição e você nota que quem sai da instituição é tratado dessa forma, saiba, se um dia você sair, farão o mesmo com você. E aí você vai descobrir que estava numa seita e nem tinha se dado conta.